A paz do Senhor, irmãos queridos, eu vou trazer uma palavra aqui para os irmãos que está em Mateus capítulo 3, versículo 8, que vai dizer assim: produzam frutos dignos de arrependimento. Aqui, irmãos, eu vou falar como nós percebemos que nós estamos arrependidos diante do Senhor. Para nós demonstrar que nós estamos arrependidos diante do Senhor, nós precisamos entender que não devemos praticar mais o pecado. Nós vemos que quando nós praticamos o pecado, nós devemos se sentir triste, sentir envergonhado, mudar as decisões. Nós devemos ter mudança na nossa vida, porque é a mudança que faz a diferença. O arrependimento faz com que a pessoa muda a conduta, a pessoa deixa de ferir a Deus. Aí sim estará arrependido de verdade, porque a consciência nossa nos acusa que nós estamos fazendo alguma coisa errada e que precisa pedir perdão. Mas se a pessoa acabar mudando as ações, mudar as atitudes e deixar de praticar o pecado, aí sim vai estar se arrependendo diante do Senhor. A palavra do Senhor vai falar sobre os fariseus, fala a palavra do Senhor que os fariseus, eles conheciam a palavra, eles pregavam a palavra, a lei, a doutrina, tudo eles sabiam pregar, eles falavam sobre isso, mas eles não viviam aquilo que eles pregavam. Então, na frente das pessoas, eles cumpriam a lei. Fala a palavra do Senhor que eles sabiam tudo sobre a lei, mas era de maneira conveniente ali para eles. Eles faziam aquilo que era conveniente, mas fala a palavra do Senhor que o coração deles não se quebrantava diante do Senhor, eles não se arrependiam. E isso é preciso, é o mais importante na nossa vida, para nós cumprir a obediência à doutrina do Senhor, para nós ter a presença do Senhor na nossa vida, é preciso do arrependimento. Jesus, Ele é o centro da nossa vida, Ele é o suficiente para nós nos espelhar, para nós obedecer, para que nós venhamos a ser salvos. A palavra do Senhor em Hebreus capítulo 12, versículo 14 vai dizer: é por Ele que você é salvo e não por suas obras. As nossas obras não têm o poder de nos salvar, mas têm o poder de nos condenar. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, irmãos, nessa palavra aqui nós vamos conhecer que verdadeiramente os cristãos verdadeiros, eles vão ter frutos, eles vão praticar de forma verdadeira. A forma, o modo deles de viver tem que ser conivente com aquilo que eles estão falando. Nós vemos aqui que João Batista, ele foi o maior pregador que já existiu. A palavra do Senhor fala sobre João Batista. E nós vemos que a palavra de João Batista ele pregava a verdade, os caminhos do Senhor. Então, ele sempre pregava sobre arrependimento. Se os irmãos lembrem da palavra dele, ele falava sobre arrependimento. Ele não falava sobre prosperidade, ele não falava sobre riqueza. Nós vemos que ele falava sobre arrependimento. Arrependa-se, produza frutos dignos de arrependimento. Então, se a pessoa diz que é cristã, mas continua vivendo no pecado, continua amando o mundo, e tudo aquilo que ele oferece é porque ainda ela não teve o coração quebrantado, ela ainda não se converteu verdadeiramente, ela não se arrependeu dos seus pecados. Fala a palavra do Senhor, não sou eu que estou dizendo. Sem arrependimento do pecado, ninguém verá a Deus. Não vai haver salvação. Se a pessoa continuar vivendo em pecado, se a pessoa não viver uma vida separada, uma vida com Deus,
Não adianta orar, não adianta a pessoa ir para a igreja, não adianta a pessoa ler a Bíblia se o seu pecado se separa da presença de Deus. Não adianta. Fala que o pecado faz divisão entre o homem e Deus. Então nós precisamos obedecer, se arrepender diante do Senhor. Ele não vai escutar nossas orações se nós continuar vivendo de maneira promíscua com o pecado. Sabemos que Deus ele não atende os pecadores se não tiver quebrantamento, se não tiver arrependimento. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este sim ele atende. Se os irmãos lerem Jó, capítulo 9, verso 31, vai falar: se a pessoa teme a Deus e pratica a sua vontade, esse sim o Senhor irá atender. Fala também em Provérbios capítulo 28, verso 9, quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Mas a iniquidade de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e o pecado de vocês que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Esse versículo está em Isaías capítulo 59, verso 2. Então nós vemos, irmãos, que o pecado ele faz divisão entre o homem, entre Deus e o homem. Então precisa haver arrependimento. Eu gosto de falar sobre o exemplo de Daniel, que Daniel mesmo vivendo uma vida reta diante do Senhor, mesmo ele sendo um homem de oração, um homem firme na presença do Senhor, que não se contaminou com a Babilônia, não contaminou com os manjares do rei, fala que ele faz uma oração de arrependimento. Nós vimos que o Senhor se representava para ele, o Senhor revelava, mostrava visões, sonhos, interpretações, porque ele era um homem reto diante do Senhor. E ele sabia como deveria se arrepender, como deveria orar. Ele faz uma oração de arrependimento para todo aquele povo que estava cativo, que estava sendo sofrendo na Babilônia, juntamente com ele. Então, irmãos, nós não devemos orar somente para nós. Se nossa vida está de acordo com a vontade do Senhor, nós precisamos nos arrepender para que as outras pessoas venham alcançar. Fala a palavra do Senhor que aquele que está limpo, limpe-se ainda. Então nós precisamos nos santificar diante do Senhor, nos limpar e também não preocupar com a vida do outro como forma de fofoca, em forma de querer ficar querendo saber da vida do outro. Mas nós precisamos preocupar com o outro, interceder pelo outro, pela salvação. Nós não devemos preocupar com a vida em si, mas sim com a alma, com a salvação das pessoas. Porque nós vemos que aquela pessoa que está na presença do Senhor, ela quer que as outras pessoas se salvem. Nós não podemos olhar somente para nós mesmos, para dentro de nós mesmos. Nós não podemos ser dessa maneira. Nós precisamos preocupar com outros também. Então, mas primeiro, antes que nós preocupe com os outros, nós precisamos nos arrepender, mudar as nossas condutas. A nossa vida precisa estar no altar do Senhor para depois nós preocupar com outras pessoas. Mas para que isso venha acontecer de maneira correta, de maneira aceitável para Deus, nós precisamos colocar em prática. Nós precisamos ter frutos dignos de arrependimento. É a palavra do Senhor que está dizendo, não sou eu. Então, irmãos, esta é a palavra que Deus colocou no meu coração, que os irmãos venham refletir sobre essa palavra no dia de hoje, amém?